irmãos? Amém? Tem alguém que está pela primeira vez hoje aqui? Pela primeira vez, tem alguém? Ninguém? Todo mundo já é da casa, glória a Deus. Sejam bem-vindos os que estão pela primeira, segunda, terceira, 10ª vez, né? Todos são bem-vindos, né? Este lugar é a casa do nosso Pai, do nosso Deus, então nós nos alegramos em estar aqui na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. E hoje é o culto da família, né? Denominamos culto da família. E nós somos uma família. Somos uma família abençoada por Deus. E cada um de nós temos uma família também abençoada por Deus. Amém? E cada um de nós, alguns são o cabeça da sua casa, outros são os dependentes, né? Outros são os que vão se achegando, né? Às vezes não é nada e de repente aparece, aí se torna tudo para alguém ali, né? Na casa, aí se torna da casa, né? E toda casa tem problema, toda família tem problemas, mas eu quero dizer que toda casa que coloca Deus como principal, Deus dá a solução. Deus resolve os nossos problemas, né? Temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele é fiel. E Ele vem para restaurar a família, restaurar o lar, restaurar a nossa estrutura de homem, de mulher, de filho, de pai. E Ele nos coloca numa posição em que Ele é o cabeça, Ele é o Senhor de nossas vidas, amém? Todos têm aqui o nosso Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o líder da sua casa, o Senhor da sua casa, amém? Ele tem que ser o Senhor de nossa casa. Deus é o Deus criador dos céus e da terra, Ele fez tudo. E sem Ele, sem o Senhor Jesus, a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Então, eu fiquei pensando, por que muitas vezes Deus diz não para nós? Deus diz não, às vezes, para nós. Alguém já ouviu um não de Deus? Muitas vezes, irmãos, quando a gente ora e não recebe a resposta na hora, é um não, né? Os nossos filhos, né? Às vezes a gente não responde nada, mas já é um não, né? O filho às vezes pede, pai, me dá na volta, né? Meus filhos ficam descontando comigo, né? A gente sai assim, olha alguma coisa, pô, que legal, na volta a gente compra para você, pai, né? Descontando tudo que a gente fez, né? Na volta, né? Mas é que às vezes como pai, nós respondemos nosso filho, mas muitas vezes não fazemos o que ele quer. Por quê? Ele não sabe o que quer ainda. Ainda não chegou a hora, ainda não chegou o momento, né? Ainda não chegou o momento. Deus tem coisas grandes para cada um de nós, mas muitas vezes não chegou o momento. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu sabia que um dia eu iria ser pastor, mas se Deus me consagrasse pastor naquela hora, o que eu ia fazer? Ia fazer meninice, ia fazer molecagem, né? Fazer coisas erradas, sem experiência, sem entendimento. Então, muitas vezes, Deus não responde nossas orações para nos ensinar. E a Bíblia está repleta disso. Mas é interessante que se a pastora Gi fizer alguma coisa contra mim, como que eu vou orar a Deus? Senhor, a pastora Gi, a Gi fez isso para mim, Senhor. Eu posso até, né, ser maldoso e dizer, pesa a tua mão, Senhor. Ele não vai ouvir, né? Mas eu posso falar. Não é? Se o Arthur fizer alguma coisa, Senhor, ó, o Arthur fez isso e isso comigo, né?
tal pessoa fez assim para mim, meu vizinho, meu amigo, meu patrão, minha esposa, meu esposo fez tal coisa. Ou deixou de fazer tal coisa que eu pedi. Nós citarmos, né, as pessoas. Mas e quando é Deus que não responde? Quando é Deus que fala para você, olha, essa enfermidade você vai continuar com ela. Porque hoje nós, né, há pregações aí, graças a Deus, a gente tem um entendimento de que Deus é o Senhor que cura, sara, batiza, renova, transforma famílias, dificuldades, Ele resolve, mas a gente sabe que tem momentos que nós temos que passar por isso, né? Temos que passar. Mas, às vezes, Deus, Ele que permite, e Ele que deixa, e muitas vezes Ele que faz acontecer. Né? Abra a sua Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel. Deus, Ele sempre precisou dos homens, trabalhar através dos homens, né? Dos obreiros, dos levitas, de cada um. E Deus precisava de um profeta em Israel. Deus precisava de um profeta em Israel. Capítulo 1 de 1 Samuel. Deus havia de levantar um profeta em Israel, porque os sacerdotes haviam se corrompido. Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias, haviam se corrompido, e Deus queria levantar um profeta em Israel. Mas Deus faz algo que é contra o nosso entendimento, né? Nós vamos ler 2 versículos e vamos trazer um entendimento aqui. No versículo 5 e o versículo 6. 1 Samuel 5 e 6, capítulo 1. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 6. E a sua competidora, Penina, né, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto quem? O Senhor lhe tinha cerrado a madre. É interessante, irmãos. Deus iria levantar um profeta, Deus precisava levantar um profeta. Israel estava precisando urgente de um sacerdote, um profeta, um homem de Deus em Israel. Deus iria levantar alguém ali, como sacerdote, como profeta, como servo de Deus. Mas a Bíblia diz que era através de quem? De Ana, que Deus tinha esse projeto. Mas aqui diz que quem que cerrou a madre de Ana? O Senhor mesmo fez isso. Foi Ele que cerrou a madre. Foi Ele que impediu ela de gerar. Foi Ele que impediu ela de ter essa alegria, de ter, porque em Israel era uma necessidade até da mulher gerar filhos, para que fosse fortalecido o seu lar, a sua família, e ela fosse honrada, e o seu marido, o seu esposo, fosse honrado. Precisaria ela gerar, mas aqui diz que Deus cerrou a madre. E eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes a gente precisa de alguma coisa, clama a Deus, e Ele rapidamente responde, né? Comigo já aconteceu muitas vezes, de Ele responder assim rapidamente. Coisas inimagináveis para nós.
Um dia, numa sexta-feira, eu estava trabalhando na sapataria e eu fiz umas contas. Meu Deus, eu preciso de um dinheiro até amanhã, mas não tem como. Não, é impossível entrar esse dinheiro até amanhã. Era na sexta-feira. Naquela época eu trabalhava aos sábados, né? Aí eu iria fechar a sapataria meio-dia, não teria como entrar aquele dinheiro. E no sábado de manhã, eu, Senhor, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que pagar essas contas. Era uma conta que eu tinha de pagar naquele dia. De repente chegou um amigo nosso, hoje ele é capitão, né, o comandante da polícia ali em São Sebastião, irmão da nossa igreja. Ele chegou na sapataria, ele estava fazendo academia do Barro Branco, e ele disse que estava sentado lá no Barro Branco, em São Paulo, em Santana. Ele estava sentado, e ele disse que ouviu uma voz atrás dele, dizendo, leve X, entregue para o pastor Jair. Ele disse que quando ouviu isso, ele levantou, virou, pensou que era algum soldado brincando, né, algum outro brincando com ele. Aí ele disse que levantou, olhou, e ele disse que sentou e continuou trabalhando. E ouviu a segunda vez. Leve tanto e entregue para o pastor Jair. Ele disse que ficou assim. Na época ele congregava com o pastor Sérgio, né? Aí ele disse que saiu no sábado cedo, chegou, falou, eu vou passar lá no pastor Sérgio. Aí, pastor Sérgio, aconteceu isso ontem à noite, eu estava encerrando o expediente lá no Barro Branco, e eu ouvi isso. O pastor falou, você tem esse dinheiro, essa quantia? Ele falou, tenho, está aqui, ó. Ele falou, então vá lá e entregue. Quando ele chegou, que me entregou, eu tremi na hora. Falei, Deus é... Eu tirei o papel que estava embaixo, mostrei para ele a conta que eu tinha que pagar naquele dia, pastor. Era exatamente o que ele colocou no envelope e me entregou, era exatamente aquilo. Responde, amém? Você crê nisso? Que Deus responde, ô glória. É bom saber que Deus responde, né? Mas sabe que Deus também não responde? Já teve época de eu orar, Senhor, eu preciso disso, disso, disso. E Deus não está nem aí. Deus não está nem aí. Irmãos, Deus olha para nós, nos vê como crianças. Nós somos filhos de Deus, amém? Só que diante da sabedoria, do entendimento dele, nós não somos nada, não conseguimos dar um passo sem ele. E tem hora que ele, para nos preservar, ele não nos responde, ele não nos dá o que nós queremos, ele faz com que a gente dê a impressão que vamos desanimar. Pastor, você está querendo desanimar a gente? Não, eu quero que você entenda que Deus te ama. Deus está cuidando de você, da tua vida Ele está cuidando, da tua família Ele está cuidando, e nós oramos aqui, nós vemos milagres, né, pastor? Quantos milagres? Mas tem muitos aqui que estão há tempos e não tem acontecido o milagre ainda. É por falta de fé minha? Não é falta de fé sua. Não é falta de fé do pastor, de quem está orando por você, não. É porque Deus está cuidando de você. Na hora certa, Ele vai te dar o que você precisa. A Bíblia diz, se um filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Não. Você vai dar o que é bom, irmãos. Aqui, Ana, todos os anos, seu esposo, ela subiam para adorar ao Senhor. E a outra, a Penina, que era a outra esposa dele, a outra mulher dele, de Eucana, e até zombava dela, provocava ela. Quantas vezes nós somos provocados por situações, né? Um irmão que nem
nem é dizimista, eu acho que ele nem é dizimista, eu acho que ele nem ora tanto, e Deus abençoa ele, e eu que sou fiel, sou dizimista, Deus não está me abençoando. Calma, meu irmão, vai chegar a hora, confia no Senhor, creia na palavra de Deus, que Deus é fiel. Vai chegar a hora certa. A Ana começou a orar, não foi só essa oraçãozinha hoje, não. Todos os anos ela subia com seu esposo, sendo fiel a ele, sendo fiel a Deus. E aqui diz que ela não gerava porque o Senhor tinha fechado a sua madre. Acho interessante a história de Jó, irmãos. Versículo 1 do capítulo 1 de Jó diz assim: e havia na terra de Uz um homem que era fiel a Deus, reto, temente, fiel a Deus, que se desviava do mal. E o nome dele era Jó. Era Jó, fiel a Deus. Os filhos dele iam fazer festa, iam festejar, eram lindos, formosos, ricos, tinha tudo, iam festejar. Jó no outro dia ia orar, consagrar ao Senhor a vida deles. Senhor, se meus filhos pecaram, perdoa. Se meus filhos fizerem alguma coisa mal, perdoa, Senhor. Ele colocava seus filhos nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa. Aí Deus tem uma reunião, vamos lá no capítulo 1 de Jó. Deus faz uma reunião no céu. Versículo 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Quem que veio junto? Satanás entre eles. Satanás, ele é também filho de Deus. Só que ele perdeu o seu reino. O reino de Deus não tem mais. Mas ele veio. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Achei interessante, irmãos, que há uma reunião no céu com todos os filhos de Deus, e lá chega Satanás também, para dar conta, porque o diabo também dá conta dos seus atos a Deus. A Bíblia diz que ele não toca em nenhum de nós, se Deus não permitir. Nenhum fio da tua cabeça é tocada por diabo nenhum, demônio nenhum, se Deus não permitir. E Deus pega, dá uma cutucada no diabo e diz: você viu quem? Meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Jó estava quietinho lá, adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí Deus provoca uma situação e ele começa a sofrer. A partir dali a vida de Jó virou, como dizem aqui em Caraguá, um boné velho. Essa expressão só ouvi aqui, né? Um boné velho. Virou um boné velho. O sofrimento na vida de Jó, a partir do momento que Deus deu testemunho dele. Deus mostra para Satanás que há na terra um homem fiel. Aí muda a vida de Jó. Mas a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina. A Bíblia diz para nós sermos pacientes na tribulação. Pacientes. A tribulação produz paciência. A paciência produz perseverança. A perseverança não deixa que nós erremos, que nós falhemos.
Deus, Ele tem coisas grandes para nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Deus dá testemunho de Jó, mas logo em seguida dá a impressão que Deus abandona. Mas Deus falou uma coisa com Satanás: você pode tocar em tudo que é dele, mas ele, a alma dele, a vida dele está nas minhas mãos. E você vai até onde eu permitir. Meu irmão, você vai até onde Deus quer que você vá. Deus vai te mostrar coisas grandes, às vezes na tribulação, na luta, na dificuldade. Quantas dificuldades passamos? Às vezes um ano está lá em cima, né, pastor? No outro ano a coisa está difícil. Mas aí Deus vem e honra. No outro ano Deus honra. Uma vez eu ministrei aqui sobre nós estarmos no topo da montanha, estarmos lá em cima, de repente, passa um tempo, a gente está lá no vale. E chega até o vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz que Deus está conosco, porque o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço pela tua vida, pela tua salvação. Ele não vai te abandonar, Ele não vai largar da tua mão, Ele te segura nos braços, Ele te levanta, Ele te faz caminhar em vitória, mesmo na dificuldade. E nós orarmos e dizer: Deus, fulano, o pastor fez isso comigo, o pastor falou mal de mim, tal, é fácil. Mas e quando é Deus que faz? Nós lemos lá em 1 Samuel que Deus fez o quê? Cerrou. Como que Ana iria orar? Deus, olha, tem um inimigo que se levantou contra mim, e sabe quem é? É você. Quem somos nós? Quem somos nós para tentarmos qualquer coisa contra Deus? Nele está todo o poder. E a Bíblia diz para nós, irmãos, não provocarmos ao nosso Deus, não provocarmos a ira do nosso Deus. Saiba estar nas mãos de Deus tranquilamente, mesmo na tribulação, mesmo no momento difícil. Quantas vezes eu olhava assim e dizia: Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, será que eu vou conseguir? Olhar os filhos pequenos e dizer: Senhor, será que... E Deus sempre dava a saída na hora certa. Eu às vezes converso com meus filhos e falo: poxa, a gente passou cada situação, e eles falam: pai, a gente nem sabe disso. A gente nem sabe. A gente chegava, tinha comida, tinha ovo, tinha arroz, tinha sorvete, a vizinha fazia sorvete, né, querida? De vez em quando trazia sorvete, era a alegria deles. Para a gente estava uma dificuldade, para eles estava uma alegria. Por quê, irmãos? Porque eles confiavam em nós. Sabia, meu pai foi trabalhar para trazer o pão de cada dia. Minha mãe está cuidando de nós, está cuidando da nossa casa, para ter o pão de cada dia. Teus filhos confiam em você, amém? Teus filhos pequenos, você que cuida. Deus olha para você e diz: olha, deixa eu cuidar de você. Não esquenta a cabeça não, eu que cuido de você. Eu que cuido do teu trabalho, eu que cuido da tua casa, eu que cuido dos teus afazeres. Aleluia. Essa mulher, Ana, ela poderia dizer: poxa, Penina está aí gerando, ela zomba, ela critica, ela provoca, e Deus está abençoando. Mas ela foi, se ajoelhou diante do Senhor, e ela começou a orar. Ninguém sabe a oração que ela fez. Ninguém sabe, irmãos, a oração que ela fez. O sacerdote só olhou de longe e foi lá criticar. Você está de fogo, é? 9 horas da manhã você já encheu a cara, Ana?
Ela falou, a minha alma está angustiada. E eu já falei com meu Deus, e eu já conversei com meu Deus, e Ele vai cuidar de mim. E o sacerdote entendeu. O sacerdote naquele momento entendeu e falou, pode ir que você vai gerar um filho sim. Deus vai responder tua oração. Meu irmão, minha irmã, você está passando a luta que for, passa, irmão, sem reclamar, sem murmurar. O povo no deserto, a Bíblia diz que o povo pereceu no deserto, não foi porque eles não estavam lá sorrindo, felizes, não, é porque eles abriram a boca para murmurar do que Deus estava fazendo. Esse maná do céu todo dia, esse vil maná, eles queriam dizer, essa porcaria que Deus está mandando para mim. Tem gente que amaldiçoa, irmãos, às vezes o alimento. O que? Só tem ovo? Irmãos, pega esse zoião e come. Só tem isso daqui? É só isso mesmo, irmãos. Se dá para encher a barriga, irmãos, vamos comer. Vamos nos alimentar do que Deus está dando no dia a dia. Eu não esqueço quantas vezes eu saía de Santana, ia para o centro de São Paulo, ia trabalhar numa sapataria lá. Na época, minha esposa estava ainda doente. E eu, meu Deus, o que eu faço? Às vezes eu saía a pé. E até lá, na hora do almoço, eu comprava uma bisnaguinha, um pão de leite. Almoçava um pão de leite para poder guardar o dinheiro, para chegar em casa ter alguma coisa. Irmãos, eu nunca abri a boca para dizer, poxa, Deus, é isso aqui. Eu orava e pedia, Senhor, me dá uma saída, dá uma solução. Passamos, irmãos, eu não morri, juro que não morri, irmãos. Não morri. Não fiquei mais feio nem mais bonito. Irmãos, Deus nos sustenta em todos os momentos, em todas as situações. Tem gente que às vezes fala, pastor, mas você fala tanto das coisas que aconteceram com você, às vezes você fala que teve isso e aquilo, uma dificuldade. Irmãos, é testemunho, está escrito aqui, ó, Jó virou um caco velho, fedido, a mulher mandou amaldiçoar Deus e morrer, mas ele foi íntegro, é testemunho, nós somos testemunhas do Senhor. Quantas aqui passaram lutas, quantos irmãos, quantas irmãs, né, irmã Ema? Tu nunca passou luta, né? Nunca passou? Já, Dandan? Não? Oh, Dandan é feliz, nunca passou uma luta. Né? Já passou? Nós passamos, irmãos. Mas o Senhor está dizendo, olha, confia em mim, segura nas minhas mãos, não reclame, não abra a boca para reclamar. Ana, ela dobrou os joelhos diante do Senhor e disse, a vitória vem, eu sei que a vitória vem. Não disse que ela falou mal de Penina, não disse que ela falou mal do sacerdote, não disse que ela murmurou de ninguém, mas ela derramou sua alma diante do Senhor. E às vezes a gente ora e Deus não responde. Jó, ele orava ao Senhor, Deus não dizia nada. Chegou uma hora, Jó ficou de uma forma, Deus, sabe, desce da tua glória e fala comigo como homem, para que eu te entenda. Deus falou, você não entendeu nada ainda, Jó. Não entendeu nada ainda. Paulo, irmãos, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, Senhor, eu tenho um espinho na carne, está doendo, a coisa é difícil, Satanás vem me esbofetear, Senhor, tira isso de mim. Deus olha,
Minha graça, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É como nós, irmãos, quando pedíamos alguma coisa para o pai, e o pai só olhava e dizia, hoje não dá. Mas por que não dá? Eu quero é hoje, eu preciso hoje. Mas hoje não dá. Amanhã a gente vê. Meu pai às vezes fazia isso, dizia, eu não tenho. Pai, mas eu não tenho hoje, não tenho. No outro dia cedinho, ele chegava, toja aí, vamos supor que fosse dinheiro, toja aí. Dava raiva, ficava com raiva. Poxa, ontem à noite pedi, ele falou que não tinha, aí agora cedinho me dá. Por que fez isso? Alguma lição ele estava dando em mim. Alguma lição, irmãos. Deus, ele nos ensina. O teu dia a dia é ensino do Senhor para a tua vida. Você começa a fazer alguma coisa, Deus começa a abrir as portas. A gente que vai construindo, né, não é fácil, né? Construção não é fácil. A gente constrói, quando comecei a construir lá, eu dizia, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar material. Aí Deus mandava um saco de cimento. Mandava dinheiro que dava para comprar 100 blocos. Aí eu chamava o pedreiro, Deus mandava o dinheiro de pagar o dia. Deus não poderia mandar tudo de uma vez? Deus poderia fazer isso. Mas, irmãos, uma coisa eu sei. Quando eu entrei pela primeira vez na minha casa, eu não dormia à noite. Sem piso, sem reboque, sem nada. Né, querido? Sem piso, sem nada. Sem reboque. Janela de terceira ou quarta mão. Mas quando entramos, eu falei, Senhor, esse é o meu palácio, essa é a minha casa que tu me deste. Irmãos, a gratidão pelo pouco, a Bíblia diz, seja fiel no pouco que eu vou te colocar sobre muito. Tem gente que não é fiel a Deus no pouco e diz, não, quando eu tiver muito eu vou ser fiel. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Seja fiel no pouco, confia no Senhor, agradeça ao Senhor, agrade ao Senhor, oferte ao Senhor. Não estou dizendo ofertar dinheiro, oferte tua vida ao Senhor. Faça como Ana, faça como Jó, faça como Paulo, entregaram suas vidas ao Senhor. E o Senhor fez deles grandes heróis da fé. Você é um herói da fé, uma heroína da fé, amém? Olha para o teu irmão e diga, você é um herói, você sobreviveu. Glória a Deus. Nós sobrevivemos, o Senhor está conosco. Irmão, se nós olharmos para a nossa situação, para o nosso lar, sem Cristo, não tem condição nenhuma, e mais no mundo de hoje. Mas no mundo antigo também, irmão. A gente fala que hoje a coisa está difícil, sempre foi. Na época de Cristo, irmãos, era perseguição, prostituição era do mesmo jeito de hoje, irmão. Homossexualidade era igual hoje. Os grandes palácios viviam em orgias e era como hoje, irmãos, a loucura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que cuida da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. É Ele, igreja. Nós não podemos ficar reclamando do Senhor. Se Ele não fez ainda, glorifica ao Senhor pelo que Ele ainda não fez, mas saiba que Ele está olhando para a nossa fidelidade, nossa integridade com Ele, nossa confiança nele. A pessoa que não firma na casa de Deus, primeiro é porque não lê a palavra, não entende a palavra, não lê, não busca,
aí não sabe quem é seu pai. Aí não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Não tem, o que o pastor sempre fala aqui, identidade. Não tem identidade, irmãos. A nossa identidade é: sou filho de Deus. O nosso DNA é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Quando alguém olha para nós, vê Cristo em nós. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa confiança no Senhor. Ana confiou no Senhor. E ela orou da seguinte forma, irmãos. Ela não orou com arrogância. Ela orou dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, ele será de quem? Alguém lembra aí como ela orou? Senhor, se tu me deres um filho, ele será teu. Aleluia. Se tu me deres um filho, ele será teu. Sabe por que Deus não dá muitas vezes coisas para nós, irmãos? Porque aí é nosso. É nosso. É o meu carro. É o meu carro. Ó, não encosta. Olha, cuidado, é o meu carro. É a minha casa. Na minha casa, olha, quando for entrar, cuidado, olha, é a minha casa. Quando nasce um filho, é o meu filhinho, ninguém toca. Os 3 filhos nasceram, dava 15, 20 dias, a gente pegava o ônibus, saía do Mandaqui de ônibus, pegava o metrô e ia para a igreja lá no Bom Retiro. Não é verdade, querido? Novinho. Novinho, apresentava e já era pegando o ônibus, era com dificuldade, não deixava de ir para a igreja, irmãos. Eu vi pessoas nascer a criança, só depois de meses passou que a criança foi conhecer a igreja. Não, porque o som da igreja afeta os ouvidos, né, da criança, porque não pode, vai estar junto com outras crianças. Né? A filhinha do Abraão, aquele toquinho vive correndo para lá e para cá, abraçando todo mundo, beijando todo mundo. É criança, Deus cuidando, irmãos. Tem pessoas que, faz do filho um bibelô, irmãos, põe em cima da geladeira como se fosse um enfeitezinho. Não, é meu filhinho, não pode. Irmãos, é do Senhor, o Senhor deu. Eu chegava do trabalho, minhas cunhadas, né? Ai, Jair, não pode encostar na criança, tem de primeiro tomar banho, não sei o quê. Dá licença, eu que fiz, dá licença, Deus que me deu. Beijava meu filho, abraçava. Mas não pode. É lógico, a gente sabe, tem de ter cuidado, né? Os cuidados. Mas sabe, irmãos, fazer daquilo que te deu. Fazer um Deus. É o meu carro, é a minha casa, é a minha bicicleta. Não, isso aqui, Deus que me deu é meu. Gente, o Senhor nos deu. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos com as bênçãos que o Senhor nos dá. Tem gente que parece que se fecha, ao invés de ter alegria, ter paz, convicção de que Deus está cuidando. Glória a Deus. Deus tem nos dado coisas grandes. Deus tem nos abençoado. Eu sempre falo que Deus me deu, não é meu, eu vou administrar direitinho. Mas, irmãos, a gente ajudar um outro, a gente participar, a gente estar junto com os outros, a gente está brincando, a gente está... E o carro meu é meu, lógico, está no meu nome. Né? Uma vez um irmãozinho, pastor, você empresta o carro? Por quê? Não, é que eu preciso ir ali no centro e tal. Moleque novo, eu nem sei se tinha carta. Rapaz...
Ele ia logo ali, eu não sei o que ia fazer, coisa boba, não era que estava precisando. Queria dar um rolê com o carro. Não era esse carro não, era outro. Eu falei, rapaz, não dá não vou emprestar não. E já precisou, vizinho da sapataria, que eu nem conhecia direito, a esposa dele passando mal. Pastor, chegou na sapataria, pastor, olha, o meu carro não está querendo pegar minha esposa. Falei, pega o carro, vai lá. Só não tome multa, eu vou marcar a data, tiver multa, eu já sei de quem é. Mas o Senhor que nos deu, irmãos, cuida do que o Senhor te deu com carinho, com amor, mas saiba, é dele, veio dele, e é através dele que você é abençoado. Teu lar vai ser abençoado por ele. Glória a Deus. Ana confiou no Senhor. Jó, ele passou pelo tempo que ele passou. Alguns falam 2 anos, 3 anos, não sei. Mas depois que passou, o Senhor olhou assim e falou, poxa, nesse daí eu já confiava nele, já dava testemunho dele, agora eu vou multiplicar tudo que ele perdeu. A Bíblia diz no começo que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao serviço dele. E ele era o maior de todos do Oriente. Aí você pega no último capítulo de Jó, ele recebeu tudo em dobro. Tudo em dobro, irmãos. Ele perdeu. Ele sofreu. Ele passou dificuldade, passou. Mas ele confiou no Senhor. E ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e vai me abençoar, vai me restaurar, vai me curar, vai me sarar. E é isso que Deus quer e vai fazer em nossas vidas, irmãos. Se permanecermos fiéis, Ele é fiel. Ele não permanece, Ele é fiel. Jó recebeu tudo em dobro, porque confiou no Senhor. Ele poderia dizer, não, eu perdi tudo isso, vou ficar dodói com Deus, ficar chateado com Deus. Tem pessoas que desviam por qualquer coisa. Não aconteceu nada e desvia. Não aconteceu nada e não confia plenamente no Senhor. Se vem uma luta, se vem uma dificuldade. Irmãos, por isso que nós, quando Paulo fala sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais, são para tirar o sofisma, o engano da nossa mente. São as armas da palavra de Deus. Efésios 6, a armadura de Deus que nós temos que estar revestidos para resistir no dia mau e depois de fazer tudo ficarmos firmes. Efésios 6, vamos lá. Eu acho essa palavra de Paulo maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 10, versículo 6, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, os demônios desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo, irmãos, não vai agir na tua vida só lá fora. Ele tenta tirar a tua atenção aqui. Ele tenta fazer você começar a olhar os erros do outro, ver o que o outro está pensando, está achando, né? E o Senhor diz, usando Paulo, revista-se da armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse orando em todo tempo, irmãos, é em todos os momentos, todas as situações que nós estivermos. Está tudo bem? Ora, irmãos. Às vezes a gente até brinca, né? Se está tudo bem, parece que o diabo não está fazendo nada, é porque alguma coisa está errada. Mas, irmãos, está tudo bem? Ora, agradece a Deus que está tudo bem. Está difícil? Ora, agradece a Deus. A Bíblia diz para nós nos regozijarmos também na tribulação, nos alegrarmos também na tribulação. Porque tem momentos que a gente vai passar e tem de estar confiante no Senhor. Né? Então, em todo tempo, orando em todo tempo, sem cessar, confiando, nós, irmãos, passamos tanto no alto, como no baixo, como no vale, por todas essas situações. E por mim, orando por todos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pelo qual sou embaixador aonde? Em cadeias, para falar livremente. Eu acho interessante isso de Paulo. Ele preso, ele condenado, mas ele fala, irmãos, fortalecei-vos, ora sem cessar, se alegra no Senhor, sejam livres no Senhor, porque eu estou preso, eu estou em cadeias, mas eu falo como livre. E é isso que o Senhor quer. A nossa liberdade de adorar a Ele na dificuldade, na luta. Quando não estiver acontecendo nada, irmãos, é porque Deus não está fazendo mesmo. Às vezes a gente é merecedor, a gente merece que Ele não faça. A gente não fala isso para o filho. Olha, você não merece, eu não vou fazer. A hora que você melhorar, eu vou fazer. Não é mais ou menos isso, pastor? A gente ouviu muito isso, né? Hoje você não vai ganhar, mas mãe, não vai ganhar. E se chorar, apanha. O pior era isso, irmãos. Minha mãe dizia assim, se chorar, apanha.
Se vier reclamando, apanha. E às vezes Deus, a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama. Dá para entender isso? Ah, pastor, hoje não pode pregar isso, é para pregar. Deus castiga aquele que ama, porque Deus quer corrigir. E a vara de Deus, irmãos, não é uma açoitezinha de vara de marmelo, não. A coisa é no lombo e dói, e queima. Depois só passa uma águazinha com limão, né? Não é brincadeira. Mas, irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Ele vai, às vezes, castigar. Não é que Deus é mau, é que nós somos os jaízes, né, da vida. Eu já falei aqui, eu fui que mais apanhei lá em casa. Mas também devia ser o melhor, né? Se fui o que mais apanhei, né? Deus ama e castiga aquele a quem ama, mas Deus é um Deus que Ele faz tudo por amor. E o teu lar, a tua vida, a tua família, está aos cuidados daquele que criou você, criou tua família, criou teus filhos. Ele nos deu a vida. Então confia no Senhor, irmãos. Creia que Deus, Ele pode todas as coisas. E quando Ele não faz é porque Ele não quer. Ele desespera. Às vezes Ele diz, vou fazer até sem você pedir. Nós já recebemos bênçãos sem imaginar. Sem pedir, sem imaginar, Deus nos dá uma bênção grande, não é coisinha não, é bênção grande. Sem pedir. Teu filho, Ana, você só dá alguma coisa para eles se pedirem? Só faz o almoço deles se pedirem? Café da manhã? Mas é um não. Mas é mãe, é pai. Cuida, né? Meu filho não precisa pedir nada para mim. Nunca precisaram pedir. Às vezes pede porque quer. Mas o pão de cada dia, o sustento, o cuidado, né? O remédio, o carinho, tudo receberam. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. É assim que Deus faz conosco. O carinho Ele tem. O amor Ele tem. Ele só diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, deixa o resto comigo, deixa que eu cuido de você. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé.